Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou preparar pra vocês esse arranjo aqui que é tendência, não só nos balões, né, gente, mas é moda em tudo, em decoração de casa. Então hoje eu vou preparar pra vocês, gente, da forma certa de você fazer o efeito mármore no balão bubble, tá, gente? E para começar a fazer, não se assustem, porque eu sei que na capa vocês viram um balão marrom com bege. Eu vou criar essas cores, gente. Não adianta vocês fazerem um efeito mármore e colocar cores nada a ver dentro do balão, que vai ficar super cafona e brega, tá? Então, ó, vocês estão vendo que eu tô misturando aí a cor vermelha e a cor verde, justamente para eu ter a cor marrom, tá? É misturando essas duas cores que eu tenho a cor marrom, gente. Então, sempre quando eu quero uma cor nova, eu procuro que misturas eu preciso fazer. E como também vocês viram no vídeo, a mistura que eu fiz com o marrom foi o bege. Eu não tenho essa cor pronta aqui, então eu também vou fazer uma mistura pra chegar naquele tom bege, que inclusive ficou lindo, gente. O bege que eu fiz, ele ficou com um fundinho meio marrom, tá vendo? Por isso que combina muito fazer essas duas cores. E aí eu misturei um branco. Esse daqui, gente, ele não chega a ser um branco branco, tá? Ele é um rosa bebê quase branco, porém você consegue chegar nessa cor que eu fiz misturando também branco, um pouquinho de rosa e laranja, tá? Mas eu usei um rosa bebê bem clarinho com o laranja. E aí eu fui misturando até dar a cor que eu queria. Gente, vocês criarem cores novas, cores diferentes para fugir desse amarelo, rosa, laranja, são essas cores mais comuns, também agrada muito o cliente. Então esse begezinho é muito bonitinho, é uma cor diferente, que dificilmente você encontra balões nessa cor. Então fica muito sofisticado e muito bonito e agrega valor no seu trabalho também. Pronto, gente, as cores ficaram prontas, tá vendo? O marronzinho e o bege. E agora vamos passar essas duas cores que a gente fez pro balão bubble, tá, gente? Como vocês viram aí na minha mão, eu vou usar uma seringa. Essa que eu tô usando é a de 3 ml, mas vocês podem usar também uma maior, tá, gente? Fica a critério de vocês. Eu tô tentando tirar do recipiente que eu fiz as cores, porque como não veio no potinho essa cor, eu misturei fora do pote. Eu tirei do próprio potinho e fui colocando dentro do meu balão bubble. Bom, como vocês podem ver aqui, a câmera simplesmente não gravou eu colocando a primeira tinta no balão, então eu resolvi fazer de novo, colocando mais um pouquinho. Eu suguei ali novamente. E o que eu fiz, gente? Com a tinta marrom, eu vim fazendo essas linhas, tá vendo? Umas linhas bem fininhas. E onde eu queria que tivesse mais marcado também, então eu coloquei mais no meio. Por que eu fiz isso, gente? Porque, como vocês sabem, o efeito mármore, ele tem aquela cor base e pelo meio dele ele tem umas listras, umas manchinhas. Então, foi esse o efeito que eu quis fazer, tá? Depois eu vim sugando a tinta bege, que é a tinta base, que é a cor que vai predominar no meu arranjo. Então, depois, quando vocês verem o resultado final, vocês vão entender que o mármore, ele não é pra ficar a mesma quantidade de tinta das duas tintas, tá? Eu tenho uma cor base, que é o bege, e eu venho aplicando o bege justamente entre essas linhas que eu fiz marrom, porque é nesses lugares que eu vou juntar os dois balões e vai dar o efeito que eu quero, entendeu? Pra não misturar tanto as duas cores, mas também pra não ficar sem nada. Então, com a tinta bege, que é essa mais clarinha, eu vim preenchendo todas essas partes que não tinha. Então, ela foi a tinta que eu coloquei mais, tá, gente? Qual foi a minha ideia aqui? Eu queria justamente que as linhas do mármore fossem uma cor mais escura. Então, por isso que eu optei por colocar o marrom e fazer um begezinho mais claro para ser a cor base, a cor que ia predominar no meu balão. E como vocês viram, eu coloquei mais tinta ali, mais laranja e rosinha claro para eu misturar, porque eu precisava de mais bege, tá, gente? Como é a tinta base do balão, a gente precisa colocar bastante. Então, não foi tão aleatoriamente que eu coloquei essa tinta aí dentro. Eu fiz realmente as linhas onde eu queria que ficasse o efeito do mármore, que é aquelas listrinhas no meio, tá? Então, eu não simplesmente joguei a tinta aí dentro. Pronto, gente, colocadas as tintas aí dentro, ó, ficou mais ou menos assim. E aí, eu dou uma leve inflada e depois eu venho amassando a parte que ficou sem tinta pra que ela se junte com a outra parte que está com tinta. Então, eu vim amassando, ó, gente, vocês vão vendo que aí vai fazendo uma junção do bege com o marrom, pra que todo o balão fique quase todo preenchido, pra que ele não fique aparecendo as transparências, entendeu? Então, se precisar, vocês podem ir jogando mais tinta, não tem problema também. Ó, aí eu dei uma inflada, mais uma inflada pra ver como é que tava ficando o resultado. E aí eu coloquei um pouquinho mais de bege
tá? Pra realmente ficar todo completo o balão bubble de bege, gente. Depois que eu coloquei o restante do bege, eu vim amassando agora pra se misturar, tá vendo, gente? Agora que eu amassei bastante, as cores vão entrando uma na outra e vai fazendo aquele efeito mais manchadinho. Então, como eu falei pra vocês, o mármore ele tem uma cor base, então não adianta vocês colocarem a mesma quantidade de cor das duas cores que vocês querem. Vocês têm que colocar justamente a que você quer que seja as listrinhas pra ir se fundindo na cor base, entendeu? Então eu fiz isso e ele foi misturando um pouco mais e fazendo aquele degradê de cores que eu queria, aquele manchadinho mais. Eu vou tentar deixar aqui do lado a foto que eu peguei de inspiração pra vocês verem mais ou menos por que eu quis essas cores, tá? Então, ó, eu vou inflando e vocês vão vendo. Eu dei uma passadinha com pincel aí também um pouquinho, pra dar uma manchadinha em alguns locais específicos que eu queria. Mas acabou que não deu diferença, então ficou como tava mesmo, ficou esse resultado. E aí eu fui inflando, que foi quando realmente a gente consegue ver as cores melhor. Vou postar aí pra vocês, vou ajeitar a câmera pra vocês verem melhor. Ó, e com esse ângulo aí, vocês conseguem ver melhor como é que tá ficando. Gente, quando infla o balão bubble, vocês conseguem ver melhor esse degradê de cores, porque já não fica tão forte o marrom, ele fica quase um begezinho, quase a cor do bege, só que um pouquinho mais escuro, gente. E eu amei, ficou exatamente da forma que eu queria, que eu imaginava. Ficou igual um porcelanato quando a gente compra manchadinho, sabe, parecendo mármore. E eu amei, gente. Eu me inspirei, como eu falei pra vocês. Eu vou tentar deixar aí do ladinho a foto pra vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas ficou exatamente como eu queria. E essa cor também, lindíssima. Eu achei que combinou super. Ficou parecendo um planeta, né? Dá até pra vocês fazerem aí, de repente, se tiver uma encomenda de planeta, já sabe como fazer mais ou menos. E como vocês sabem que aqui a gente não faz nada pela metade, eu fui fazer uma base, né, gente? Mas aí eu não tava gostando tanto do laranja com dourado e peguei o rosé gold, porque eu acho que combinou mais com esse fundo marronzinho que a gente fez no balão bubble, tá? Então essa aqui foi a base e aí agora é só a hora de posicionar o balão bubble nessa base rosé gold que a gente fez. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, gente? Porque eu tava vendo alguns vídeos de como fazer efeito mármore, inclusive eu tenho uma encomenda, então eu tava com dúvidas também, entendeu? Porque eu queria fazer algo bem parecido, o efeito realmente, ainda vai uma letra aí, eu vou fazer a letrinha pra vocês verem no final, tá vendo como ficou os risquinhos? Mas antes de fazer a letra, deixa eu falar pra vocês, eu fui procurar vídeos e eu vi que não fica o efeito mármore, simplesmente as pessoas só jogam a tinta lá dentro, mistura tudo e não fica esse efeito das listrinhas de uma cor mais escura para outra. Então, as pessoas também... Então, eu precisava conseguir uma forma que ficasse justamente aparecendo esses risquinhos, essas manchas, que não ficasse tão sumida, assim, as cores no balão. Mas eu finalizei, gente. Vou só fazer a letrinha agora, vou colocar o nome. Eu escolhi esse vinil aqui na cor vinho, porque eu não queria usar o preto, porque eu acho que como a gente tá nesses tons mais terrosos e tudo mais puxado pro marrom, pro vinho, eu coloquei ele, tá? Então eu escolhi minha letra ali na minha máquina, que é essa máquina que é a ScanCut CM 550, tá, gente? Então eu coloco aqui na minha esteira o vinil. Esse vinil ele tava meio amassadinho, então eu tive um pouco de dificuldade pra cortar, mas no final deu tudo certo. Então, botei pra recortar a letra. Eu escolhi só um nome mesmo, que foi o nome Alicia, que tava aqui na máquina, já tava prontinha a arte. E aí, eu tirei da máquina a letra e fui tirar mesmo pra ficar só a letrinha, né? Tirar as bordas. Como eu falei pra vocês, eu tive um pouco de dificuldade pra essa letra, porque o vinil tava bem amassado, mas como eu queria essa cor, eu usei assim mesmo. Mas normalmente sai bem rápido. E agora é hora de colocar a letra no balão, gente, ó. Peguei com transfer, vocês encontram isso, gente, papelaria, acredito eu, tá? Ó, então eu vim colocando a letra, e olha só como essa cor vinho que eu escolhi pra letra combinou muito com as cores que eu coloquei no balão, principalmente com as cores da tinta, marronzinho e bege. E aí eu apertei pra tirar a letra. Poderia ter feito essa letra um pouquinho maior, mas no final ficou tudo lindo. E eu amei, gente, assim, como eu falei pra vocês, fiz esse vídeo, gente, curte, por favor, o vídeo, se vocês tiverem gostado, se inscreve no canal, tá? Porque, pra vocês receberem tudo que acontece, tudo que eu vou postar pra vocês, tá bom? E
A única coisa que ficou faltando foi eu passar o silicone na base, gente. O silicone que eu uso aqui, inclusive, tá aqui na descrição do vídeo. É esse aqui, o Cara 80. E esse aqui foi o resultado do nosso arranjo efeito mármore, gente. Eu amei, me digam o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que eu vou estar respondendo tudo nesse vídeo, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, um beijo, um beijo e até o próximo vídeo.